Eu me chamo Ariane Schiavenin, sou farmacêutica, represento o município de Nova Pádua e também o estado do Rio Grande do Sul nesta sala de apresentações, visto que somos a primeira apresentação do meu estado. Hoje eu estou aqui para relatar a nossa experiência, que foi a implementação do consultório farmacêutico para pacientes diabéticos no nosso município. Esse trabalho tem minha autoria, que sou farmacêutica, e o Paulo, nosso diretor em saúde, que tem coautoria e também se faz presente. Muito bem. Nós dividimos essa apresentação em duas fases. A primeira fase é a fase do planejamento. Então, o que nos motivou, primeiramente, a desenvolver esse trabalho? Eu sou farmacêutica e tenho um sonho. O meu sonho era atuar como farmacêutica clínica e ter o meu consultório farmacêutico. Para os colegas farmacêuticos aqui na sala, nós sabemos que isso é uma realidade recente na nossa profissão. Então, nós tínhamos um sonho, mas ele precisava, então, ser colocado em prática, digamos assim. Então, como é que foi a nossa fase de estudo, Qual é a população que vai se beneficiar desse atendimento clínico farmacêutico? Vamos olhar um pouquinho para a população ao nosso redor. Nós vivemos uma realidade mundial que é o aumento da expectativa de vida. À medida que as pessoas envelhecem, a carga de doenças, de comorbidades, ela também aumenta. Então, nós temos pesquisas que indicam que, até o ano de 2025, 85% das pessoas vai apresentar uma doença crônica. E isso acaba sendo um desafio para as equipes de saúde. As doenças crônicas, elas apresentam uma alta taxa de morbidades. E, entre essas doenças, a gente cita o diabetes mellitus, hipertensão arterial, entre outras. E aqui eu trouxe também um gráfico que evidencia isso que eu trago para vocês, o aumento da expectativa de vida. Opa! Então, dentro dessas doenças crônicas, nós olhamos para o diabetes mellitus. Por quê? Primeiro, porque ele tem uma alta prevalência. Ele afeta cerca de 7% da população nacional e mais de 400 milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, segundo dados da Sociedade Brasileira do Diabetes, mais de 13 milhões de pessoas convivem com a doença no nosso país. Bom, qual que são os problemas, ou possíveis complicações de um paciente diabético? Caso ele não siga o tratamento adequadamente, ou esteja em subdiagnóstico, ou desconheça as complicações da sua doença. A gente queria prevenir essas complicações associadas ao diabetes, que são nefropatias, retinopatias, neuropatias, entre outras situações, como amputações, por exemplo. Grande parte dessas doenças crônicas não transmissíveis, elas demandam tratamentos contínuos, tratamentos, muitas vezes, por toda a vida. E aí a gente vê uma grande possibilidade de atuação do profissional farmacêutico, porque, para esses pacientes diabéticos, o tratamento, muitas vezes, garante a sobrevivência dele e o aumento da expectativa de vida. Esses pacientes diabéticos, muitos deles vão utilizar insulinoterapia. E aí a gente tem uma complicação, porque a insulina ela acaba sendo um tratamento mais complexo. Ela requer um conhecimento sobre a forma adequada da aplicação desse medicamento, o descarte com esses insumos. Nós temos aí resíduos perfurocortantes. Então, a gente tem uma grande atuação enquanto farmacêuticos nessa população. Muito bem, essa era a minha ideia, era o nosso sonho, mas e aí? Como é que a gente coloca isso em prática? Como é que a gente sai da esfera abstrata e chega para a esfera prática? Bom, depois do planejamento, nós apresentamos para os gestores. Então, como também esse é um espaço para que a gente apresente as nossas amostras, e como ela, de fato, aconteceu, para também, caso os colegas se inspirem. Então, a gente chegou e apresentou para o nosso gestor, que prontamente perguntou algumas questões, como, por exemplo, vai ter envolvimento financeiro? Quais são os benefícios, como será ofertado. Ainda, o farmacêutico pode atender clinicamente? É possível? De novo, é ainda tudo muito novo dentro dessa atividade da nossa profissão. Bom, a fase de execução. Então, nós tivemos o apoio da Prefeitura Municipal, da Secretaria da Saúde. Então, a nossa população-alvo foram os nossos pacientes diabéticos. Eu ouvia hoje pela manhã municípios de 40 mil habitantes citando que eram pequenos. Bom, Nova Pádua tem cerca de 2.500 habitantes. Então, ela é uma cidade bem pequena, fica localizada na Serra Gaúcha,
Né? Então, aqui é uma foto aérea da nossa cidade, né? Muito bonita, e aqui a nossa UBS, a nossa unidade sanitária. Bom, quando nós implementamos o consultório farmacêutico, como era um serviço novo, a gente tinha, então, né, que divulgar esse serviço para a comunidade. Então, nós divulgamos nas mídias sociais, e a gente ainda queria, né, além de promover os serviços farmacêuticos clínicos, se inserir a equipe multidisciplinar, possibilitar aí a valorização profissional, né, e auxiliar principalmente os nossos pacientes, né, promover e proteger a saúde deles e auxiliar na recuperação. Bom, como captar os pacientes? Brevemente, né, então, nós precisávamos acessar a lista de todos os pacientes diabéticos do município. Então, a gente tinha 4 formas. Né? A primeira delas era acessando o sistema eSUS, que é o nosso sistema lá no município. Todos os pacientes previamente cadastrados como diabéticos, nós tínhamos essa lista. Eles eram contatados. O médico, além do médico, nutricionista e enfermeiro também me encaminhavam pacientes. E aí a gente vê a força da equipe multidisciplinar. No momento da dispensação, eu oferecia o serviço, né, para esses pacientes. E aí eles ficavam sabendo desse serviço. E como a cidade é pequena, eles diziam: eu também quero ser atendida pela farmacêutica. Né? Então, isso foi muito legal quando os pacientes reconheciam o nosso trabalho e já nos buscavam. Bom, então, seguindo, né, a nossa resolução do CFF, né, do Conselho Federal de Farmácia, desde 2013, as atribuições clínicas do farmacêutico são reconhecidas. Então, nós montamos o consultório farmacêutico. Eu solicito que os pacientes tragam os seus medicamentos, receituários, exames, né, e aí nós iniciamos a consulta. A partir disso, eu faço uma análise individual da necessidade de cada paciente. Né? Seguindo esse material do nosso Conselho de Farmácia, eles nos indicam, né, os serviços farmacêuticos clínicos, né, que podem ser desenvolvidos com os nossos pacientes. São eles: revisão da farmacoterapia, educação, rastreamento de saúde, conciliação medicamentosa e o acompanhamento farmacoterapêutico. Nós também realizamos uma série de materiais educativos, porque a educação em saúde é muito importante, é chave para esse serviço. Né? Declaração de serviços farmacêuticos, redação de encaminhamento, né, para outros profissionais, e outros materiais. Eu gostaria aqui de destacar também que o serviço lá, eu tenho uma ampla liberdade de atuação. Inclusive, eu solicito exames para fim de adesão ao tratamento, como hemoglobina glicada, por exemplo. Eu posso fazer encaminhamentos, né, para médicos, entre outros profissionais. Então, nosso número, né, então, esses dados ainda são antes da, né, são de abril, mais ou menos, né, da submissão. A gente tem, no município, 84 pacientes diabéticos. Né, a nossa meta é atender 100%. Hoje falta muito pouco para a gente atender toda a população. E aí a gente atendeu 66% deles. Eu quero só brevemente falar um relato de caso, né, de uma paciente que foi... eu liguei para essa paciente, ela foi na UBS porque faziam 2 anos que ela não utilizava mais os medicamentos, né, para diabetes. Ela veio para a consulta farmacêutica, e aí a primeira coisa que a gente faz é a anamnese e coleta de sinais e sintomas. Glicemia pós-prandial de 546, pressão arterial 210/180. Né, o meu consultório é em frente do consultório médico. Essa paciente eu nem continuei o atendimento, ela já foi prontamente atendida. Né? E aí ela foi encaminhada, ficou em observação, saiu do posto de saúde com prescrição de medicamentos, né, orientada e tratada. Então, ela é uma paciente que a gente, com certeza, conseguiu prevenir um agravo de saúde muito mais sério. A gente aumentou né, como resultados, aumento da adesão ao tratamento farmacológico, né, através de métodos indiretos, que depois eu posso também citar, né, educação em saúde, encaminhamento por parte, né, de mim a outros profissionais e a revisão da farmacoterapia. Aqui é uma foto em atendimento no consultório. Algumas dificuldades, né, então, em relação aos lançamentos do sistema eSUS, né, que não contabilizam os exames, os lançamentos da hemoglobina glicada por farmacêuticos. Né? A implementação do consultório farmacêutico, ela
Foi, então, um grande avanço, né, para o nosso município. Ela contribui para a qualidade de vida. Ainda é um número muito pequeno de municípios que têm consultórios farmacêuticos, então essa oportunidade é brilhante para a gente poder inspirar os demais colegas, né? Pequenos números, né, cerca de 3.000 farmacêuticos, consultórios farmacêuticos, né, perdão. O farmacêutico, ele é, sim, protagonista da assistência farmacêutica e faz parte da equipe multidisciplinar. Quando nós fomos classificados, né, pelo Mostra Teu SUS, isso gerou também mídia, gerou reconhecimento da comunidade, dos pacientes, né? Então, o nosso grande prêmio, na verdade, é poder estar aqui divulgando o nosso trabalho, né, compartilhando essas experiências maravilhosas que todos os colegas aqui apresentaram e nos inspiraram, com certeza, né? E o nosso palavra final é que nós possamos ser exemplos, né, para os alunos, futuros farmacêuticos, né, e para os outros profissionais, que é, sim, possível ser farmacêutico clínico e atuar dentro das nossas UBSs e fazer a diferença na vida dos nossos pacientes, porque é por isso que nós estamos lá, cada um de nós, dentro das nossas áreas de atuação, podendo fazer e ajudar os pacientes, né? A gente fica até um pouco emocionado, porque é, de fato, por isso que nós estamos lá. Muito obrigada a todos, né, pela atenção, e eu fico à disposição.